Boa tarde, então. Hoje nós damos início ao quarto episódio dos Bastidores do Servan. Eu sou o Dr. Bruno Areco e hoje é com muita alegria mesmo, que eu trago para essa mesa aqui pessoas que, primeira coisa, eu admiro muito. Eu tenho um respeito, tenho um carinho, sei da competência de todos eles e das preocupações. E hoje eles se dispuseram para estar aqui com a gente, batendo um papo, contando um pouco da história do Servan. Então a gente começa hoje, e aí eu vou chamar o primeiro aqui para falar, nosso diretor-presidente, Dr. Paulo André, para ele contar aqui um pouco da história dele, contar onde ele se formou, como que é a história dele do início aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Servan. Bruno, boa tarde, um prazer imenso, obrigado pelo convite. Meus amigos de mesa de diretoria, André, Adriana, obrigado por estar aqui junto. Eu tenho 57 anos e acho que de Servan eu tenho uns 40. A grande parte da minha vida é Servan. Eu estudei aqui na Universidade Federal e me formei no ano de 90. Mas desde o segundo ano de medicina, eu sou aluno na época era o CETJAP, o grupo de acadêmicos que fazem o estágio em anestesia na Santa Casa. Então fiz esse tempo todo, terminei o estágio no 6º ano. Desde o segundo ano? Desde o segundo ano, final do segundo ano eu entrei. Eu e Dr. Ivonei, entramos juntos. E aí no 6º ano encerrei e fiz a residência médica na Santa Casa, residência essa comandada pelo Servan. Saindo da residência já fui efetivado como sócio do Servan e nesse primeiro ano já fiz a prova escrita do TSA. Falei, olha, não é bom deixar isso para depois não, porque se deixa a gente vai relaxando e depois fica difícil. Fiz a prova escrita, fui aprovada, no ano seguinte fiz a prova oral e também fui aprovado. Aí iniciei, trabalhei no Servan por um bom tempo, dei uma saidinha no ano 2000 para fazer um estágio em dor. Tratamento da dor, lá em Botucatu, na Unesp, lá em Rubião Júnior, Faculdade de Medicina de Botucatu, e fiquei por um tempo lá estudando dor. Quando voltei e comecei a fazer o serviço de dor, tanto crônica quanto aguda, pelo Servan. Trouxe a primeira bomba de PCA, carregando, assim, deixei no Centro Cirúrgico da Santa Casa para que todos conhecessem como é que era a bomba de PCA. E, graças a Deus, hoje é um serviço que está arrebentando, funcionando super bem, né? Bom, e aí foi a minha trajetória, onde há alguns poucos anos atrás, acho que 2016, por aí, eu resolvi fazer um MBA em gestão empresarial e foi em 2018 quando assumi a diretoria. Essa é a história do Paulo André, conheço bem Servan, ou seja, quase 40 anos aí dentro, conhece, né? Conheço todo mundo e tenho muito, o mais importante que eu tenho que dizer, eu tenho muito orgulho de ser um servaniano, sabe? Eu conheço muita gente aí fora no país e toda vez que eu fico sabendo como é que é o esquema de trabalho lá fora, eu vejo o quanto é bom trabalhar no Servan, o quanto é seguro. Eu estou há 32 anos dentro da empresa, eu nunca fiquei um mês sem receber nada ou com atraso, nada, sempre bonitinho, a divisão justa, organizada, sempre tive respaldo das diretorias anteriores. Então, assim, é um lugar que eu só agradeço a Deus diariamente por fazer parte. Uma curiosidade, doutor, todo mundo que sentou aqui eu perguntei, quem que está acima do senhor e abaixo, dentro do... Na escala. Eu lembro que à época, quando eu entrei no Servan,
nós não tínhamos feito a fusão ainda entre a outra empresa que tinha, o Toganesh, né, da família dos Tonini. Eu era o 23º. Você lembra quem que é esse? Sim, eu lembro. Quem veio antes de mim foi o Dr. Jorge Jude, Dr. Washington, que faleceu também, a doutora Nilce, eram os mais próximos antes de mim. E logo depois de mim, Dr. Armando, um pouquinho mais Dr. Eduardo Cauano, depois Dr. João Max. São esses, só para me localizar, né? E depois quem entra? Doutor André ou doutor Adriano? Nessa sequência. Entraram juntos? Diretoria? Não, juntos. Dentro da empresa. Vocês fizeram faculdade Nós entramos juntos, né? juntos. Então vou começar com a doutora Adriana. Doutora Adriana. Sim, mulheres Conta um têm pouco, preferência. conta para nós, doutora Adriana, como que foi, da onde a senhora formou e como que foi a sua trajetória e entrada dentro da empresa. Bom, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês da nossa história. E assim, na verdade, eu formei em 1998 na Universidade Federal. O André é meu veterano na universidade, ele formou em 97. Porém, ele teve que cumprir o serviço militar obrigatório. Então, nós entramos juntos na residência em 1999, na Santa Casa. Eram 2 anos na época de residência apenas, 99 e 2000. Sempre pensou em anestesia? Não, na verdade, eu adorava pediatria, passeava, né, por todas as especialidades. Mas quando eu entrei no estágio, no 4º ano, eu falei, não, é aqui. Tipo assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, não, eu quero anestesia, quero ser anestesista. Aí fiz o estágio na Santa Casa, no 4º, no 5º e uma parte do 6º ano. Aí eu saí, né, para terminar a faculdade, prestei a prova e já entrei na Santa Casa como residente. Então foram 2 anos de residência. E assim, o tempo inteiro, o que era o sonho? O André e eu éramos os únicos residentes do nosso ano. Tinham poucas vagas na época, eram 2 vagas. E a nossa vontade, o que era? Entrar no Servan. A gente não tinha outra certeza para o nosso futuro do que entrar no Servan. Até que num belo dia, eu lembro até hoje, a gente estava numa jornada que teve, acadêmica, alguma coisa assim, no Hospital Adventista do Pênfigo, Matriz, e lá nós pegamos o Dr. Werner para conversar. Dr. Werner, falta 6 meses para acabar a residência, a gente quer muito pertencer ao Servan, ser do Servan. O Dr. Werner era o diretor-presidente na época. Nossa, ele foi super querido, abriu as portas pra gente, e daí a gente conseguiu entrar no grupo e estamos até hoje. E assim, a jornada é longa, né? Hoje eu tenho 51 anos de idade. Entrei no grupo no ano 2001, janeiro de 2001, desde essa época. Fiz MBA em gestão de cooperativas, sempre gostei dessa parte de gestão. Estive à frente da coordenação do bloco cirúrgico da Santa Casa por 2 anos, que eu falo que foi uma grande escola na minha vida. Embora eu tenha feito MBA pela Fundação Getúlio Vargas, eu falo que a experiência que a Santa Casa nos proporciona, acho que não tem MBA nenhum que consegue... Para várias coisas a Santa Casa, né? Não, ela é uma escola. Para tudo. Aquilo é uma mãe, né? É uma mãe. É um grande hospital, todas as especialidades e forma muita gente boa. E todo mundo que passa na gestão lá tá brilhando em outros lugares, né? Infelizmente, às vezes, não fica no local, mas sai por aí. E aí eu concorri, né, à eleição para ser da diretoria com o Paulo André. Perdi pro Paulo André por 2 votos, mas tudo bem, não era para ser minha vez. Aí eu concorri de novo em 2020, quando estava começando a pandemia, aí eu fui eleita para entrar na diretoria do Servan. Eu fui a primeira mulher eleita para ser diretora do Servan. Isso já tinha quase 50 anos de grupo, então foi a primeira mulher que participou. É um desafio para as outras mulheres do Servan, hein? Sim. Vocês têm espaço, hein? Vamos fazer, vamos nos capacitar, né, para assumir esse posto. É isso. É isso. E o senhor, doutor André? Primeiramente, agradecer ao Bruno também pelo convite. É uma honra participar da mesa aqui junto com o Bruno, o Paulo André e a Adriana. Como a Adriana já disse, nós, dentro do Servan, nós caminhamos juntos, né? Eu tenho 51 anos também.
Formei em 97, como a Adriana já disse. Eu acho assim que a maioria dos anestesistas tem quase a mesma trajetória. Os que formaram aqui, pelo menos em Campo Grande, tem a mesma trajetória de fazer parte do grupo de acadêmico dos antigos 7 JAPs, né, que era chamado. Eu entrei também no final do 3º ano. Aí a gente fazia 2 meses de um treinamento para depois você assumir o estágio sozinho, né, como acadêmico. E também fiquei até o 6º ano, nem lembro que mês, mas foi aí que eu descobri que eu ia ser anestesista. Eu não pensava em outra especialidade a não ser anestesia. Uhum. A história já começa como acadêmico mesmo. E eu acho que a minha trajetória com a da Adriana dentro da anestesia é muito parecida e caminhando juntos, assim. E também fiz MBA. Nós fizemos MBA juntos. Sim. Não lembro nem que ano que foi, mas foi junto. 2005 e 2006. Por aí, né? E eu entrei na diretoria em 2022. 2022. E fazer parte dessa... nós somos uma família, né? Fazer parte da família Servan é muito gratificante. Como a Adriana disse, a gente foi falar com o Dr. Werner na época para a gente tentar ingressar no Servan, que, como ela disse, a gente não tinha outra opção. Era ou a gente entrava no Servan ou tinha que sair de Campo Grande. Tanto que eu tenho um amigo que é lá de Sinop, que ele já tinha... Ele trouxe até uma lista dos anestesistas da Unimed lá de Sinop para mim. E ele falou, se você não conseguir nada aí, você pode vir para cá que as portas vão estar abertas. Aí, só que o Dr. Werner, o Servan, por inteiro, nos recepcionou, mas muito bem. Muito bem. E nós estamos aí até hoje. E quem que tá acima de vocês? Vocês lembram? Tarcísio. Tarcísio? Uhum. O Tarcísio é formado comigo no mesmo ano, mas ele fez residência 1 ano porque ele só foi pro exército depois da residência. É o Tarcísio e o Mohamed, que são da minha turma. Uhum. O Mohamed está em Ponta Porã. E abaixo a Edna e a Mayra Kelly. A Edna e a Mayra. E a Gláucia, que está em... Cuiabá. Não, a Gláucia entrou depois. A Edna e a Mayra. Você sabe que eu acho isso fantástico. Eu já até falei isso pro Dr. Werner, assim. A forma com que o Servan ele foi se moldando ao longo do tempo e como ele foi impactante na vida de todos os sócios, né? Porque assim, e eu disse para ele na oportunidade, a gente tem uma admiração pelas pessoas que trabalhavam próximo da gente e talvez isso de uma certa forma, quando você era acadêmico ali, você observando o trabalho individual de cada um e vendo a força que o grupo tinha de unidade, de coesão, que persiste até hoje, talvez tenha motivado individualmente cada um e falar, poxa, talvez essa especialidade, essa medicina de grupo é algo que seja interessante para mim. Com certeza. E aí vou entrar dentro dessa seara aí e vou começar a mexer com isso aí. Isso eu acho muito legal. E eu acho que isso aí realmente aconteceu. Durante esse tempo todo, eu também fui professor da Uniderp. Eu inaugurei o curso de medicina da Uniderp. Era um dos professores. E formei uma turma. Eu fui lá professor durante 6 anos, justamente quando completou a formação dos alunos. E eu não vou querer citar nomes, mas eu fui professor de mais uns 7, 8 anestesistas hoje que fazem parte do Servan. E acho que, de alguma forma, então, a gente teve uma influência, né? Acho que me olhavam. Eu vou citar a doutora Larissa sempre fala, você foi a pessoa que mais me incentivou a fazer anestesia. Mas muito pelo seu estilo de vida que você tinha, a qualidade boa que era trabalhar no Servan, com horários marcados, pré-definidos. É claro que trabalhar da forma que a gente trabalha tem prós e tem contras também, né? Não é, nem tudo são flores, os plantões, os plantões são pesados, parte, né? Mas exatamente, da formação, né?
E eu sei que eu acho que também, de alguma maneira, influenciei pelo fato de ser professor universitário. Para você ver como que isso é engraçado, né? Quando eu fui acadêmico, quem estava lá era a Larissa. Que de uma certa forma me influenciou. Ela, Claro. Baroni, etc. Vocês disseram assim uma coisa interessante. O Thiago Terminato, vulgo Bodão. O Bodão, eu lembro quando ele estava terminando, o Bodão é 2 anos na minha frente. Ele falou assim, e eu até perguntei isso para ele aqui. Ele falou assim, não, para mim não tem outra coisa. Para mim é Servan e acabou. Não tem outra opção. Nem quero saber se existe outra empresa, se não tem, se tem outro lugar no Brasil. Eu sou Servan. E ele falou assim, eu tenho certeza que quando sair a reunião aí e foram escolher aí, meu nome tá lá. Eu não tenho dúvida. É o que eu quero. É o que eu sonho e eu vou estar lá dentro. Eu falei, caramba, cara. Eu olhava pro Bodão, que tava 2 anos na minha frente, e falei, eu também quero isso aí, pô. Engraçado você ver que as coisas são parecidas, né? E assim, os desafios foram longos ao longo de todo esse tempo. Então, nós temos aqui 40 anos já de história, 26 anos, mais ou menos. Isso, mais ou menos. Né? 26 anos. Cada época teve situações em que vocês precisaram, foram evoluindo dentro do grupo e começaram a enxergar. E assim, eu queria que vocês partilhassem com a gente aqui agora, em que momento vocês tiveram essa ideia de talvez levar o seu olhar para dentro da empresa? Porque aqui foi dito assim, o Dr. Werner disse muito bem, né? Que os jovens, eles iam entrando, eles iam trazendo novas ideias e a gente ia absorvendo, colocava tudo num liquidificador e a gente sempre ia para frente, sempre ia para frente. Em que momento vocês olharam para o Servan e falaram assim, poxa, talvez eu possa contribuir com alguma coisa aqui? Como isso tocou cada um de vocês? Por que vocês buscaram fazer MBA e entrar dentro da empresa e hoje assumir um cargo diretivo? Sabe, eu senti isso em mim meio que um dever, sabe? Um dever em querer retribuir um pouco o tanto que eu recebi, em colaborar com a melhoria da empresa, em retribuir o tanto que ela me proporcionou nesses anos todos. Então eu falei, não, você vê que os anos vão passando, os mais velhos vão começando a descer a ladeira e alguém tem que assumir. E eu falei, não, eu preciso me capacitar para tentar fazer com que essa empresa se perpetue, né? Porque nós vamos passar, mas o Servan eu espero que ele continue por muitos e muitos anos ainda. Na verdade, assim, Bruno, eu acho que vai um pouco de perfil, sabe? Eu sempre estive envolvida em alguma coisa dentro do Servan. Acho que o primeiro que teve um olhar assim para mim, que me deu uma oportunidade, é o Dr. Luizito, que ele me chamou, me convidou para poder auxiliá-lo na residência médica, tudo. Então foi aí que foi minha primeira contribuição para o grupo, ajudar na residência, até que eu assumi por um tempo a chefia da residência, tudo. Então, assim, sempre de alguma forma eu tava. Aí depois eu falo assim, tive aquela ideia maravilhosa que é da nossa escala de descanso, né? Vai ter que contar essa história aí, inclusive. Essa história foi uma coisa surreal, porque o grupo foi crescendo, mas foi crescendo o número de hospitais, o número de atendimentos na cidade. A complexidade aumentou, Sim, né? bastante. Então, precisava de uma carga horária maior do anestesista. E quem cuidava naquela época da nossa escala de descanso era o Dr. Araújo. E chegou num ponto que aquele modelo que se praticava na época, a gente está falando isso por volta de 2009, 2010, tá? Não tinha mais como ter aquela quantia de dias de descanso por ano. Só uma observação, doutor. Isso é extremamente importante, porque 2009, 2010 são 14 anos atrás. A gente acha que tá lá, mas não, tá aqui, ó, do lado. Né? Mas parece que faz muito tempo. E aí chegou o ponto que o doutor Araújo convocou uma assembleia, que a diretoria convocou todos os sócios para ir nessa assembleia, porque para continuar aquela escala de descanso do jeito que era, ela teria que ser reduzida a apenas 20 dias de descanso por ano por sócio. 20 dias. Você vê, a gente não ia ter direito nem a 30 dias, era muito pouco, né?
E todo mundo tava perplexo, tava triste, chateado, né? Que ia ficar muito pouco. E a gente já trabalhava muito nessa época. E a nossa carga horária era muito pesada, pra você ter 20 dias de descanso por ano. Mas que estava aberto se alguém tivesse alguma sugestão, tudo, mas que precisaria manter um número X de anestesistas por dia trabalhando para poder atender a cidade inteira. Muito bem. Todo mundo pensava 1000 ideias, não dava certo. Todo mundo, vamos fazer tal jeito, não dava certo. 30 dias corrido, não dava certo. E aí eu falo assim, parece até engraçado, né? Mas eu sou católica, né? Todo mundo sabe que eu sou católica. Mas eu falo que parece que a minha escala foi psicografada. Na verdade, assim, foi o Espírito Santo que eu acho que desceu. Porque eu peguei um papel em branco e comecei a fazer um monte de rascunho, faltando meia hora para começar a reunião em que seria reduzido o nosso período de descanso. E comecei a rascunhar. E eu bolei essa escala, né? Do jeito que ela é até hoje. Que, na verdade, ao invés de diminuir nossos dias, aumentou. E ainda foi uma série de alterações que a gente foi fazendo para a pessoa escolher, ficar bem à vontade, tudo. Então eu falo assim, foi engraçado isso, porque surgiu minutos antes de uma reunião que seria reduzida. Tanto é que eu pedi a palavra, falei, olha, eu não tenho uma apresentação porque eu acabei de ter uma ideia, vou explicar para vocês, vocês acompanham, se vocês entenderem que é bom, aí a gente vota e tal. E na hora que eu falei, ficou todo mundo, é isso, era isso que a gente precisava. Lá na Santa Casa. Foi no auditório, Zé Carreteiro, lá na Santa Casa. E aí foi aclamada por unanimidade, foi aprovada, e a partir de então foi aplicada essa escala de descanso desde essa época. Já existia, na verdade, fazer essa leitura, né? O perfil... E a sociedade precisava. Juntou o perfil com a sociedade, criou-se uma escala. E aí hoje, depois de tudo isso, talvez essa caminhada tenha te chamado para trabalhar hoje diretamente na diretoria, porque você se colocou à disposição do serviço. Sim. E aí, que não falei, eu fui para a gestão da Santa Casa, que foi uma grande escola. E aí eu falei, gente, com tudo que eu aprendi aqui, eu não posso guardar isso daí e simplesmente acabou. Aliás, né? A Santa Casa ela foi muito importante pro grupo, né? Durante muito tempo. Eu perguntei isso pro Dr. Werner, na época, ele falou assim, olha, a nossa história com a Santa Casa, ela se confunde, porque a gente vivia lá dentro da Santa Casa. Sim. E ela acabou formando não só os profissionais, mas também toda a nossa capacidade de gestão. Sim, até que a gente falou várias vezes, né? 7 JAPs, né? Às vezes quem tá nos assistindo não sabe. O que é 7 JAPs? É que esse primeiro grupo de estágio que teve para os acadêmicos de medicina foram 7 estudantes de medicina japoneses. Por isso que chamava 7 JAPs. Eles que começaram esse estágio. Caramba, é mesmo? Sim. Doutor Alexandre, todos doutor Nildo. Caramba, não sabia disso. Legal. Sim. E aí, isso dentro da Santa Casa que a gente fez esse estágio. Então, a Santa Casa sempre foi uma mãe. Então, foi lá que a gente abriu a primeira residência médica em anestesiologia do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a maioria dos anestesistas que estão no nosso estado hoje ou formaram lá ou posteriormente no hospital regional, depois que vieram surgir outros serviços. Lembrando que essa primeira residência foi toda encabeçada pelo Dr. Luiz César Anzoateg. Sim. Né, que a época era Mato Grosso, 1984. Sim, Isso. Era Mato Grosso ainda. Exato. Não, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, verdade. 77. Mato Grosso era outra coisa. Quando 77. 79, quando começou o Servan. Isso. Aí, o Dr. Luiz César, ele encabeçou isso e, olha, muita gratidão ao Dr. Luiz, porque quantos de nós hoje do Servan não passamos por esse mesmo caminho? Pelo sim dele, né? Exatamente. E pela dedicação, que deve ter dado muito trabalho. Eu vi ele trabalhando muito e imagino que deva ser bem puxado mesmo. O senhor, doutor André? Então, a entrada na diretoria foi... No começo, a gente faz o MBA, acho que até nem pensando em participar de alguma gestão, eu acho que é mais conhecimento, para você engrandecer. Eu até pensei em entrar na diretoria um tempo, aí acabei quase que desistindo.
Só que aí vieram uns ex-diretores falar comigo, Paulo André na época também. Tava Dr. Werner, Dr. Francisco, Paulo André, João Max, Armando, Cauano. Muita gente veio falar comigo. Falaram que eu precisava ajudar, de alguma forma, a empresa. E foi quando eles conversaram comigo que eu decidi me candidatar à diretoria do Servan, né? No caso, na época, eu concorri com a doutora Thaís Cansado. E não lembro da expressão da votação, não lembro como é que foi, mas assim, eu acabei entrando. E no Servan a gente acaba entrando na diretoria que o último diretor... A cada 2 anos a gente roda a diretoria. Não sei se você vai falar disso, mas já antecipando um pouquinho. E aí a cada 2 anos você vai assumir a diretoria que o seu antecessor estava, né? Então você entra primeiro... Eu tenho o presidente, depois tenho o financeiro, o administrativo e o operacional hoje. E essa foi a história. Você sabe que... Vou confessar uma coisa para vocês. Eu realmente, assim, eu até disse isso pro Dr. Werner. Eu não sei mensurar o respeito, o carinho, a admiração que eu tenho pela empresa. E especialmente pelos diretores, assim. Por vocês nesse momento. Porque, assim, eu sei... E é um sonho para mim. Eu sei que precisa caminhar muito para chegar lá, mas assim, eu vejo a responsabilidade, o cuidado, o zelo que precisa ter. Hoje a gente tem próximo de quase 80 colaboradores, né? São 114 sócios, quer dizer, 200 e poucas famílias que estão diretamente sob a custódia da administração dessas pessoas que tentam a todo momento levar o nome, a marca, o grupo para frente, sempre para frente. Pode ir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, como o Dr. Werner disse, mas sempre para frente. E isso é muito bonito de ver, porque assim, são reuniões que precisam ser feitas com frequência, enfim. Mas eu não quero falar agora sobre o Servan, porque eu sei que da capacidade de vocês. Eu quero falar sobre vocês. Eu quero falar sobre tudo que vocês construíram ao longo desse tempo enquanto pessoas, né, enquanto médicos, assim. E tem uma história engraçada que uma vez me contaram aí, que foi a decisão para trazer o Titãs para os 50 anos. Para comemorar 50 anos do grupo. E aí eu queria que o Dr. Paulo falasse sobre isso, porque afinal de contas é um momento que foi marcado na nossa história. Né? Realmente, eu acho que foi... Eu não sei se na cidade de Campo Grande já teve uma festa tão espetacular como foi essa, né? Mas assim, o que eu mais queria era uma surpresa. Era que fosse algo que marcasse, né? Nós não sabíamos. E a gente sabe que não adianta, se eu converso aqui com você... Foi muito difícil esconder, porque anestesista é complicado, hein, doutor? Cheio de... Olha, na verdade, só eu sabia. E o Nelson, que era a pessoa que, enquanto eu estou fazendo anestesia, estava dando a administração de tudo, né? Mas eu queria contar para vocês, outros diretores, porém, eu sabia que não adianta, vai falar pro Bugrão, né, Adriana? Aí o Bugrão conversa com um amigo e sai. Bom, o fato é que eu consegui guardar segredo à época. Peraí, só fazer uma observação. Max. Coitado do Bugrão, né? Calma, não é culpa sua, não, viu? Todo mundo aqui tem relaços com todo mundo. Na época, o João Max era, se não me engano, o diretor financeiro. Não, era o presidente. Ele era presidente. Ele era presidente. E o Alex Robert era o financeiro, o João Max era o presidente. E eu, quando assinei o contrato, eu não podia fazer o pagamento e receber uma nota fiscal com lá Titãs e tudo mais, porque senão iam saber. Então, até isso a gente tomou cuidado para que viesse em outro nome, para que ninguém soubesse mesmo. No dia da festa, a hora que o Titãs embarcou lá em São Paulo para vir para cá, tinham
pessoas da mídia campograndense, eu não lembro qual que era, se era Campo Grande News, alguma coisa nesse sentido, que viram o Titãs dentro do avião e falaram... Para Campo Grande? Para onde vocês estão indo? Campo Grande, o que vocês vão fazer lá, não sei o quê, né? E aí eles chegando aqui, esse pessoal do Campo Grande News, entraram em contato conosco para confirmar se éramos nós mesmo. A gente falou, somos nós, mas se vocês ficarem quietos e não falarem nada antes, eu convido vocês duas para irem à festa. E foi dito e feito. Foi combinado assim, não divulgaram absolutamente nada e foram à festa também, porque era um combinado. E assim, foi linda a festa. Na hora que eu chamei o Titãs... Todo mundo ficou assim, né? Não, o pessoal achava que era banda cover. Né? Banda cover, mas não pode ser o Titãs. E era o Titãs. E foi uma festa deliciosa, né? Foi muito boa. Foi muito gostosa. Logo pós-pandemia, era bem difícil. Celebração dos 50 anos de grupo. 1971, fevereiro de 71. Tem a ata da primeira reunião. Eu vi a ata. Então, foi quando a gente comemorou os 50 anos. Agora já estamos com 53. Na verdade, não foi assim tão rindo, né? Igual ele tá contando. Por Tentaram quê? se matar, né? Ele tava organizando a festa, então vinham os orçamentos de tudo. Meu Deus. E aí ele não falava quem que ele tava contratando pra cantar. A gente não tinha ideia. Só que ele falou, confia em mim. Mas nós não vamos confiar. É dinheiro do sócio, a gente precisa saber. Então foi muita briga dentro da diretoria não foi fácil, por conta não. disso. Mas ele não falou de jeito nenhum. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, foi um tiro às cegas. Mas deixa eu só falar uma coisa também. Foi um investimento alto, mas com 90% de patrocínios que a gente conseguiu. Olha, rodei essa Campo Grande, usei toda a influência que eu tinha e a gente conseguiu patrocínio de quase tudo, quase toda a festa. Então foi uma festa maravilhosa que saiu a preço de banana. Mas é engraçado isso, né? Porque até recente, eu fazendo algumas coisas lá da Santa Casa, um cirurgião, que se estiver ouvindo aí nos nossos bastidores vai saber, Dr. Diogo Gomes. Dr. Diogo Gomes pegou e falou assim, ô Bruno, poxa, eu queria resolver um problema aqui, X, e... sei lá, não tem ninguém lá do Servan lá que pode ajudar com todo o prestígio pra colocar peso. Eu saí pedindo pra todo mundo. Eu falei, rapaz, o que não falta é gente com o Servan que tem cara de pau. Vai começar comigo, se você quiser eu vou lá, ué. Não sei se eu vou ter essa influência toda, né? Mas é isso. E aí você vê que realmente a gente vai atrás, a gente consegue fazer. E a doutora Adriana até antecipou a questão da escala. Mas, doutora, me contaram também que nesse dia a senhora psicografou a escala lá na lanchonete, né? Na lanchonete, fui na lanchonete. E que o Tarcísio, acho que foi o Tarcísio, ficou na sua cola lá, falou, não, Adriana, vamos, o que você pensou e vamos discutir. Eu queria que você lembrasse esse momento, assim, como que foi isso? Porque deve ter sido pré-entrar numa reunião, e aí, ai meu Deus, eu preciso resolver isso, eu preciso trazer uma solução para esse problema. Sim, tava todo mundo, assim, muito chateado e triste, porque, pensa, reduzir para 20 dias por ano de descanso é pouco, né? Porque muito pouco. A gente tem um trabalho pesado, a gente precisa descansar também. E outra, né? O nosso descanso é um grande atrativo do Servan, né? É um grande atrativo. Muito. Antes de entrar aqui, você ficar sabendo que você tem 40 dias de descanso. Dias. É ótimo. Né? É maravilhoso isso. Maravilhoso. Como que era antes? E Você lembra? na época, acho que eram 20 dias corridos. era 2 de 20, né? Era 2 de 20. E aí aumentou para 41. Bruno, era um problema, tava todo mundo chateado, mas ninguém conseguia achar a solução. E parece que eu fiquei com aquilo, assim, só mentalizava aquilo, porque eu dormia e sonhava com aquilo, porque eu queria ter mais férias, mais período de descanso, entendeu? E naquela época, todas as reuniões do Servan eram na Santa Casa, no auditório Zé Carroceiro. A gente usava aquele auditório para fazer as reuniões. Como a gente chegava antes, a gente ficava na lanchonete, que é em frente. Ficava todo mundo fazendo um lanchinho, sentado nas mesas, conversando. E aí foi onde eu peguei os papéis e comecei a escrever. E o Tarcísio estava comigo, ele foi o primeiro que
depois que tava psicografado... vai continuar. Tipo assim, ele falou, não, mas é muito bom. Eu falei, então, vou falar isso daí pras pessoas lá. E aí, quando deram a oportunidade que eu apresentei, que todo mundo entendeu... Então, assim, foi muito bacana, você entendeu? Mas, assim, surgiu meia hora antes da reunião em que ia ser comunicado que ia reduzir para 20 dias de descanso. Então, assim, foi muito engraçado. Por isso que eu falo que foi psicografada mesmo, porque uma coisa que era para ter tido diminuição, tivemos até aumento. Até aumento. Né? Então foi aumento. muito legal mesmo. Não, e o pior você não sabe. Era o Dr. Araújo, que era o escaleiro do período de descanso. Como eu fui lá e apresentei, então agora, Adriana, a partir de agora você é responsável pela escala de descanso. Eu, oi? Não, eu só apresentei a ideia. Não, ela é sua. Então eu tive que organizar toda a escala de descanso a partir de então. Então foi onde a gente foi colocando o regramento, tudo, e fez acontecer a escala. E o doutor André, uma vez me contaram, doutor, se for mentira aí, o senhor me corrige, mas é a história que me contaram, que eu tenho que dar uma estudada antes de vir pra cá. Você tá sabendo muito. Tô. O pessoal me contou que antigamente, na maternidade, o plantão não era presencial. Ele era sobre aviso, correto? Correto. E teve um dia lá que o doutor André era o plantonista e tava tudo certo. Ele passou lá pra ver o local, se ia ter cirurgia, se não ia ter. Todo mundo, cirurgião, é aquele cara que você fala assim, não vai ter, tá tudo certo, pode ir embora, tá tranquilo, pode ir embora. E aí o doutor André pegou e falou, então tá bom, não vai ter nada? Não, então tá, então eu tô indo embora. Voltou pra casa, quando do nada, de repente, ligam pra ele. Tem uma cirurgia. Sai o doutor André correndo pra nossa Campo Grande, desesperado, pra chegar a tempo de nascer a cesárea dele lá. Essa história é real? Ô, Bruno, e não foi uma vez só, não. Isso aconteceu várias vezes. A gente não éramos plantonistas presenciais na maternidade. Nós éramos tudo sobre aviso. Aí, então, chegava um período que você ia pra lá 6, 7 horas da noite, sei lá. Aí você tentava fazer tudo que desse, né, naquele período pra ninguém te incomodar de madrugada, né? E foi isso que eu fiz. Aí, era de praxe isso, né? A gente chegava e perguntava pro cirurgião como é que tá o plantão. Não, doutor, não tem nada, não, fica tranquilo. E aí você ia embora pra casa. Campo Grande era mais tranquilo, né? Na verdade, Bruno, isso aí não é comigo, é com todo mundo. Quantas vezes a gente, na época, não tinha celular. Esse é o primeiro detalhe. Verdade. Quantas vezes... Tinha pau? Não, na época do Paulo André não tinha. Na minha época não tinha. Nossa, tinha. Não, então eu vou contar da minha. Não tinha celular. Quantas vezes a gente saía da maternidade, limpava tudo, a hora que eu chegava em casa, a mulher estava esperando na porta de casa e falaram, olha, ligaram que já tem outra para você voltar. Isso era rotina. Né? Não tinha era nem... um pager, né? No começo? Não, era só telefone residencial da minha época. Depois apareceu o bip. O bip, o isso. Bip. Então a gente andava com o bip, aí ele apitava e vinha... Ou você entrava em contato com a central, depois o bip evoluiu, que vinha escrito nele a mensagem. Escrevia a mensagem. Retornar para a maternidade, retornar para... Entendeu? Então era dessa forma. E essa é a vida do anestesista, né? Várias vezes você tinha que voltar e você acabava ficando lá. Você ficava como presencial lá, porque você não ia embora mais. Você falava assim... A gente não tinha dormitório lá, né? Porque não era presencial. E aí te liberavam. Quantas vezes eu acabava de tomar banho e falei, agora eu vou dormir. Volta pra maternidade. Então era um vai e volta a noite inteira, até que a gente conseguiu organizar isso, sim. E assim, o que me chama a atenção é que tem alguma coisa, alguma história porque assim, isso quando eu até perguntei pro Dr. Werner, eu acho isso fantástico, porque você vê que o grupo ele foi crescendo e atendendo toda a cidade. E isso proporcionou para o grupo o crescimento do próprio grupo, mas ele também assistiu a cidade na mesma proporção. Porque em algum momento virou a chave. Opa, maternidade agora não dá para ser mais sobre aviso, tem que ser presencial agora. Então você vê que essa mudança ela vinha ocorrendo pela necessidade do serviço para atender a cidade de Campo Grande. Sim. Então o Servan ele contribuiu muito para... Servan faz parte da história da cidade de Campo Grande. Sim. Servan faz parte. Quem tem
menos de 50 anos e nasceu em Campo Grande, nasceu nas mãos do Servan, com certeza, só na maternidade Cândido Mariano. Desde que ela existe, nós estamos lá. Você sabe, Dr. Paulo, eu vou aproveitar essa fala e dizer para vocês assim, e aí eu vou deixar isso para vocês também darem um posicionamento de vocês. Tem um episódio, eu até contei pro Dr. Werner, não vem a caso a história aqui, mas me emociona muito na época, quando eu contei para ele, eu me emocionei, que eu tive que segurar para não chorar, porque meu sobrinho ele teve um problema na gestação da minha irmã, no nascimento, e foi graças à presença do Dr. Werner que hoje eu tenho meu sobrinho aí que fez direito, terminou direito, passou na OAB e agora está advogando aí. E eu falei para ele assim, doutor, eu sei da importância do Servan onde ele está, onde cada sócio está. E sei da capacidade da empresa. Então, por isso que eu acho que eu falei para ele que eu não tenho como mensurar isso. O meu reflexo, a visão que eu tenho, o amor que eu tenho pela empresa, que eu quero que ela cresça também mais 50, 100, quando eu vá, as pessoas que ficaram atrás de mim deem continuidade a tudo isso. Mas assim, e aí eu perguntei para eles e eu pergunto para vocês também assim. A gente sabe que quando a gente se coloca, mesmo que você... Quem tem no sangue a vontade de estar na frente de um cargo diretivo, porque tem característica, porque tem tudo aquilo, e não basta ter apenas características, né? Ela tem que estar apta para desenvolver esse trabalho pela magnitude da empresa que ela representa. Sabe que por muitas vezes recebe críticas e às vezes nem é reconhecido por tudo que faz, e tudo bem, eu não quero levar por esse lado, mas eu quero perguntar para vocês assim, o que vocês enxergam enquanto membros, não da diretoria, mas membros deste grupo, que as pessoas que vão entrar e as pessoas que aqui estão precisam ter para que a gente continue ainda mais 50. Quais são as características que vocês observam e falam assim, ó, isso aqui a gente tem que continuar desenvolvendo em nós, porque isso é importante para que a gente continue. Dr. Paulo? Olha, para estar aqui dentro do Servan, primeiro tem que ser bom. Muito bom. Tem que ser bom. Eu não conheço um anestesista do Servan que não seja bom anestesista. E eu respondo isso para mim mesmo quando eu falo, eu me permitiria ser anestesiado por qualquer um do Servan? Sim. Então a formação do servaniano ela é muito boa. Quando vem aqui da nossa residência, que é a grande maioria, né? Mesmo os que vêm de fora, a gente tem grandes profissionais que vieram de fora também, mas que acabam aprendendo o modus operandi Servan de ser, né? Então, assim, são pessoas que têm que ser fortes, que têm que encarar a realidade como ela é, porque não é fácil sair de madrugada de casa, não, para trabalhar, gente. E não adianta reclamar, não adianta emburrar, vai ter que ir do mesmo jeito, entendeu? E então, assim, eu digo que quando eu olho para um sócio do Servan, eu sempre tenho muito orgulho dele, porque eu sei que essa pessoa, ela é diferente, ela é raçuda, porque para estar aqui tem que ser bom. Então é assim que eu vejo. Doutora Adriana? Eu resumo tudo em uma palavra. Propósito. Repensa toda a sua vida. Um dia você estava fazendo ensino médio, decidiu fazer medicina, teve que fazer, às vezes, um cursinho, passar no vestibular, passar no Enem para você fazer uma faculdade de medicina. Foram 6 anos que você dedicou. Nesses 6 anos, você descobriu o quê? Que queria ser anestesista, presta uma prova, passa para a residência de anestesiologia, faz mais 3 anos. Nesse período, você descobre que quer entrar no Servan. Aí você pega tudo isso, essa estrutura maravilhosa, as coisas não caem do céu. Se a gente entrou numa empresa que ainda é forte hoje, 52 anos depois, é porque teve gente que trabalhou duro para essa empresa chegar onde chegou. E para ela continuar, vai precisar de gente trabalhando duro.
E o trabalho duro que eu falo não é só no dia a dia, fazendo anestesia, atendendo bem o paciente. Isso faz parte também. Precisa de toda uma estrutura, de ter gente trabalhando. É gente no financeiro, é gente no faturamento, é o nosso administrativo. Quantos funcionários a gente tem lá trabalhando? Para o quê? Para poder tudo isso daqui dar certo. Só que não vai cair do céu as pessoas. Então as pessoas têm que o quê? Se preparar para o quê? Para continuar tendo esse propósito na vida. Você entendeu? Uhum. Então, às vezes, a gente pensa assim, tá tudo tão bonito, fácil. Pra mim tá bom do jeito que tá, né? Tá na zona de conforto, mas a gente tem que sair da zona de conforto muitas vezes pra gente poder o quê? Alimentando, fomentando isso tudo. Então, se você quer continuar do jeito que tá, com a sua família, né? Tendo tudo que tem, graças à anestesiologia, a gente precisa o quê? Investir para que isso continue daqui para frente. Só fazer uma brincadeira aqui. Vocês fizeram o cursinho do rato? Fizemos. Eu não. Eu acho que o Rato fez cursinho comigo. O rato, pra quem não sabe, era um cursinho muito famoso em Campo Grande à época. Eu sei disso porque meu irmão, né? O Emerson. E aí... todo mundo fazia rato. A gente fez com ele. E você desejava. Eu lembro que meu irmão estudava muito, porque queria fazer medicina, e o rato botava todo mundo para estudar ali. E contar essa história é engraçado, porque é isso mesmo. E o senhor, doutor André? Eu acho que assim como os diretores que passaram pelo Servan, eles sempre preconizaram essa parte de gestão, que isso seria a continuidade do grupo, entendeu, Bruno? Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção de que você, sendo o gestor da empresa, passando pela direção, pela diretoria, você tem que pensar nisso para o futuro, para os seus colegas que estão entrando agora, principalmente, porque assim, eu acho que você tem que ter perseverança, você tem que ter resiliência para estar lá, porque não é fácil. Às vezes o sócio não entende assim, muitas coisas que a gente faz, são várias decisões que a gente toma dentro da diretoria que são difíceis, entendeu? As coisas mudam muito na área médica. Nós tínhamos um cardioscópio, um capnógrafo em Campo Grande, olha aí. Quando nós éramos acadêmicos, praticamente não tinha, né, Adriana? Você monitorizava alguns pacientes. Com capnógrafo não existia nessa época, né? Então, eu acho que assim, que a gente... isso é para a geração que está vindo, né? Se eles quiserem fazer parte da gestão do Servan, eu acho que eles têm que pensar na continuidade do grupo. Eu acho que é isso que... é isso que faz a gente ter uma união bem firme, né? Isso é medicina de grupo, né? Isso é medicina de grupo. Acho que é isso que eles têm que entender para que a gente se perpetue. Sim. E, Bruno, foi bem engraçado, porque quando eu decidi entrar para disputar a diretoria, para entrar na diretoria do Servan, a primeira pessoa que eu fui conversar, trocar uma ideia, foi o nosso finado sócio Ivonei, a quem eu era muito amiga. Eu sei que ele olha por nós de lá do céu. E assim, ele falou para mim, Adriana, você tem certeza disso? Porque você vai dedicar grande parte da sua vida pro grupo. Você tem filho pequeno. Será que seus filhos não vão ficar, assim, às vezes, abandonados porque você vai estar dedicando seu tempo pro Servan? Aí eu pensei um pouco, eu falei, eu vou fazer isso por eles, para eles. Porque isso aqui tem que dar certo para estar tudo bem na minha família também. Sim. Então, eu acho, assim, que é aquilo, é o propósito, né? Então, cada decisão que eu tomo, que a gente discute, que a gente precisa decidir pelo grupo, eu penso primeiro no meu marido e nos meus filhos. Eu estou fazendo o melhor pela minha família porque são as pessoas que estão mais diretamente ligadas para mim. Então eu fico muito tranquila de tomar decisão por conta disso. Legal. A gente tá... Como é que tá no tempo aí, Beth? Tá tranquilo? Terminando. Tá, então eu queria assim que, já que a gente está quase perto do fim, que a gente pudesse contar aqui agora uma história engraçada. Talvez
assim, o propósito deste podcast, ele surgiu, eu levei para a diretoria, eu nem tive a oportunidade de falar isso no 4º episódio que eu estou falando. Eu agradeço vocês por terem apoiado essa ideia, porque eu enxergo exatamente isso. Acho que a necessidade de surgimento de novas lideranças. Eu conversei com a Adriana, falei, Adriana, o que eu preciso? E aí ela falou assim, pensa no MBA, a gente precisa de ajuda mesmo. E por que eu fui falar com a Adriana? Porque na época a Adriana era a chefe da residência, né? Então a gente se orgulha das pessoas, a gente tem respeito, a gente tem admiração. E eu entendia que eu gostaria que isso continuasse, que perpetuasse. E para isso eu precisava trazer mais informação de alguma forma, ou talvez deixar as coisas de uma maneira mais leve. Porque a gente sabe que não dá tempo, às vezes, de você descer e falar para todo mundo, tá acontecendo isso aqui, e voltar correndo lá para resolver. Agora mudou, tá acontecendo isso aqui. Então, é importante que a diretoria se ocupe do que é de responsabilidade dela, e é importante que eu, enquanto sócio, contribua com a diretoria no local que eu estou atendendo. Então, se eu estou lá na Clínica Campo Grande, eu possa resolver os problemas da Clínica Campo Grande. Se eu estou no H+, enfim, nos nossos parceiros. Porque a medicina ela muda constantemente e quanto mais forte a gente for, mais longe a gente vai. E aí eu queria encerrar então agora, que vocês provavelmente devem ter alguma história engraçada, alguma coisa com o Servan, que vocês pudessem contar. Você falou em história engraçada, eu comecei a pensar, na verdade tem milhares de histórias engraçadas, né? Mas como nós falamos em maternidade, estamos falando de sócios, me lembrei de uma que aconteceu há muitos anos atrás. Dr. Marcos Leite era o plantonista, o Marcão, meu amigo Marcão, campeão de tudo na natação. Ele era plantonista da maternidade. E ele morava ali perto da maternidade, eu acho que uma quadra. E ele foi chamado, estava de short, chinelo, camiseta, e foi desse jeito mesmo para a maternidade. Quando ele desceu, acho que ele morava num prédio, desceu, ele viu um carro com um problema e um cara tentando empurrar, mas sozinho ele foi lá e ajudou a empurrar. A hora que o carro pegou, o condutor chegou e tirou R$5 do bolso e deu para ele. Para agradecer a força que ele deu. E essa aí eu morro de rir toda vez. Ixi, do Marcão tem um monte, mas tá bom, deixa vocês contarem mais. Ai, são muitas histórias mesmo, mas tem uma que me marcou muito. Eu casei no final da residência de anestesiologia. Doutor Adriano, nessa época a senhora ficou desesperada porque eu tinha que chamar todo mundo pra ir no seu casamento? Não, eu chamei o grupo inteiro. Então, assim, eu fiquei fascinada porque foi o grupo inteiro, só não foi quem tava de plantão. Na época eram uns 40 anestesistas, mais ou menos. E o Tarcísio, que é nosso amigo, que era da turma do André, era meu veterano, não pôde ir no meu casamento, porque ele era o plantão da Santa Casa. Então pensa, todo mundo na festa, só os plantonistas que não estavam, você tá entendendo? Ou quem tava viajando. Foi muito pouca gente que não foi no casamento. E até hoje eu tenho que ouvir desse Tarcísio que ele não foi no meu casamento há quase 24 anos atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Tarcísio disse que ele era muito bravo, né? Quando ele era residente. Ele não é mais? Mas que ele era muito chato, bravo, né? Muito bravo. Eu tenho uma história muito engraçada com o Orlandinho. Eu e o Orlandinho de plantão na Santa Casa, trabalhamos bastante. E tinha uma época que não tinha ar-condicionado, eu acho que estava na época de bastante calor. Aí eu dormia numa sala que tinha ar-condicionado lá, depois que acabava o movimento. Aí eu ia dormir numa sala que tinha ar-condicionado lá. Aí chegou umas 6h30 da manhã, o Orlandinho chegou lá, ele foi lá me chamar, ele falou assim, André, acorda. Eu falei assim, o que foi? Vai entrar alguma coisa? Não, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. Eu falei, fala a boa primeiro, né? Ele falou assim, não, a boa tá acabando o plantão, não tem nada pra entrar e tal. Eu falei assim, e a ruim? Ele falou assim, então,
teve um paciente que foi liberado, passou no vestiário e levou a roupa de todo mundo. Não tem roupa no vestiário. A gente teve que voltar para casa de roupa de centro cirúrgico da Santa Casa. Isso não era Levou tudo embora. Levou tudo. Antes, os pacientes eram liberados ali pelo vestiário e eles saíam com um saco preto, porque eles tinham a roupa deles, né? O rapaz passou lá e... Meu Deus. Muita gente já foi embora sem sapato. Sem sapato. Sem roupa, porque eles levavam, achavam que porque tava pendurado nos cabides do vestiário, era doação, não sei o que pensavam, entendeu? Não, roubava mesmo. Não era isso não, não era doação. Bem, eu queria agradecer o tempo que vocês dedicaram aqui com a gente. Foi muito proveitoso. Eu queria trazer exatamente esse lado, né, da diretoria. Não é essa preocupação toda. Claro que a gente sabe que tem, mas não é o momento. Vocês são peça fundamental para o grupo atualmente. Doutor Paulo André, diretor-presidente. Doutora Adriana, diretora financeira. Doutor André Oshiro, administrativo, né? E agradecer pela oportunidade, pelo sim de vocês. E espero que a gente possa contar muitas outras histórias ainda, tá bom? Bruno, é excelente essa sua iniciativa. Eu sei que você foi o mentor, o idealizador desse podcast. Acho que realmente esse podcast aproxima mais todos nós, né? Quero dizer que eu me sinto honrado em ocupar a posição que ocupo hoje e podem acreditar que cada diretor que senta naquela mesa, ele está ali dando o seu melhor. Muitas das vezes acertamos, muitas erramos, mas isto é gestão, é tomada de decisão e nem sempre acertamos. Mas o intuito, eu tenho certeza, de cada um de nós é sempre de fazer o melhor pela empresa. E nesse tempo que eu sou próximo a deixar essa diretoria, eu vi alguns diretores que ocupavam a posição de presidente e deixaram a mesa da diretoria, que todos saíram com aquela sensação de missão cumprida, porque eu tenho certeza que também fizeram o melhor de todos eles. E eu sou muito grato aos fundadores desta empresa, eu sou muito grato a todos aqueles que me ensinaram durante a residência, durante acadêmicos, a pegar uma veia, a entubar um paciente, e sou grato ainda hoje por cada um de vocês, meus sócios, porque hoje mesmo, de manhã, eu tive uma intubação muito difícil, onde em segundos eu tinha 2 sócios me ajudando, e se não fossem eles, Dr. Werner e doutora Mayra Kelly, eu não teria tido sucesso. Então é muito bom trabalhar nessa empresa. É aqui que eu quero passar os últimos dias da minha vida profissional. É uma satisfação ser servaniano. Bruno, quero agradecer o convite, a iniciativa. Muito legal falar dessa nossa história, de como a gente chegou no Servan, nessa empresa, né? Empresa que é mais antiga do que a maioria da idade dos sócios hoje em dia. E lembrar para todo mundo: você tem que ter um propósito, o Servan é seu. Então, faça isso aqui acontecer, faça isso aqui dar continuidade, porque tem que continuar pelo nosso bem, da nossa família e de todos os outros que estão vindo depois de nós. É isso. Obrigada. Bruno, também quero te parabenizar, te agradecer pela... Eu fui insistente, né, André? Foi, mas a sua iniciativa foi ótima. Eu acho que o propósito que você montou o podcast era integrar mais os sócios do Servan, e eu acho que é isso que está acontecendo. Eu vejo muito comentário positivo a respeito do podcast, entendeu? E eu acho que tem muita gente ansiosa esperando os próximos episódios, né? Então cobrando a gente, né, Beth? Então, e a Beth sempre me manda. E achei muito legal, muito positivo. Faço as palavras do Paulo André e da Adriana. Eu acho que estar na diretoria, a gente é difícil, não é fácil. E como o Paulo André disse, a gente
está sempre fazendo o nosso melhor lá dentro, para que o grupo continue sempre forte e unido. Então, essa é uma mensagem que fica para os sócios mais novos. Muito obrigado. Muito obrigado.